Um abraço a todos vocês, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Ainda no livro de Salmo 109. Ainda no Salmo 109, no qual eu comecei a falar ontem, né? Existe passagem desse salmo aqui, numerado para não nos enganar, que aponta para o povo branco e o povo preto. Que apontam para tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As pessoas que dizem e que afirmam na sua ignorância que os pretos americanos, que se encontram dentro de todo o continente americano, América do Sul, Central, do Norte, todas as pessoas que se encontram aqui dentro, principalmente os pretos e brancos, pobres, que não se venderam para o sistema, e os que se venderam também para o sistema. Eles são filhos verdadeiros da promessa, da descendência daqueles que foram eleitos por Iarro. Isso se encontra na Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica. Todos viemos de Adão e de Eva. Todos. Mas nem todos são filhos ou eleitos povos da promessa. Povos do Criador e Salvador, Iarro. Você precisa entender isso. Nem todos são povo do Criador e Salvador Iarro. E tanto é que a Escritura fala sobre isso. Fala sobre isso. Fala sobre isso o tempo todo. E principalmente depois que Yahushua vem resgatar o nosso pai Adão, pai carnal Adão. É aí que a coisa muda mesmo de figura. Porque filhos são aqueles que reconhecem essa promessa. A promessa é isso. Essa incumbência, essa tarefa dada a Yahushua, dele vir glorificar e resgatar Adão do corpo mortal que ele tinha adquirido no paraíso. É preciso crer nisso. E muitas pessoas que são os tempos de pedra, que morreram na sua ignorância, serão julgados segundo as suas obras, as coisas que eles fizeram de boas e de errados, de ruins, de errados mesmo. De certos e de errados. Ou bons ou ruins, as coisas que eles cometeram aqui na terra. Serão julgados. Por isso que João, ele vê lá. Multidões estão sendo julgados segundo as coisas quando os livros se abriu. Então, porque morreram sem saber dessa promessa. Isso é promessa, não é esse evangelho que eles ficam falando por aí, pregando no metrô, nos trens, nas praças, sabe, nas vielas, nas ruas, nos morros. Eu também já fazia isso antigamente. E muitos de vocês também fizeram a mesma coisa, né? Então, vocês viram quando eu li até alguns versículos deles, né? Alguns versículos do Salmo 109, né? Ó Deus do meu louvor, né? Não te cases, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim e tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Isso aqui é Yahushua, não é Davi falando. A Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica, Almeida corrigida e atualizada e reduzida também, elas colocam se fosse Davi falando para ele mesmo, para nos enganar. E isso é pregado no tempo de pedra como fosse Davi falando para ele mesmo. Nunca foi. Está falando de Yahushua. Quem é que se levantaram contra ele? Quem foi que se levantou contra Yahushua? Contra, sabe, o reino? Esse é o reino verdadeiro. As pessoas, as mesmas pessoas, descendentes daquelas que traduziram a Bíblia a seu bel prazer. E colocaram nela o Deus desse século. O dono dos templos de pedra,
o rei dessa terra, não o rei, sabe, que habita os céus dos céus. O rei do abismo, o próprio Jesus pregado no templo de pedra. Uma cara bonitinha, um cabelinho loirinho, uns olhinhos azuisinhos, uma barbinha bem feita, mas que por trás daquilo ali esconde um outro ser tenebroso, sombrio, sabe, horrível e terrível também. Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim e têm falado contra mim com uma língua mentirosa. A língua mentirosa. O pai da mentira. Está falando disso que ia acontecer. E o próprio Shaul se disse uma vez. O espírito do erro. E tem pessoas hoje metendo a língua aí, falando mal de Shaul. É nos tempos, sabe, de pedra, nos canais aí. Pessoas que falam de arroz. Isso é uma brincadeira. E eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Essa palavra oração, né? E a Rússia várias vezes fez essas orações mesmo. Intercedeu pelo povo, né? Tanto é que ele, né, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor, né? Eu estou lendo aqui para vocês entenderem, que vou chegar numa passagem aqui que vocês vão tirar conclusões de vocês mesmos. Põe acima dele um ímpio e Satanás está à sua direita, né? Essa coisa aí do pai, né? E o lado está o filho à direita. Isso é muito, sabe, complicado. Isso é muito complicado. Vamos tirar um tempo para falar disso, só dessa passagem aqui, né? E quando for julgado, saia condenado e sem pecado, e em pecado lhe tornem as suas orações. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Agora está falando do povo, né? Do povo preto e do povo branco. Essa passagem aqui remete a situações em que nós vivíamos no passado, o nosso descendente. A quem nós somos descendentes, perdão. O nosso antepassado viviam, né? Na escravidão. Está falando de brancos e pretos, de pretos e brancos, brancos e pretos. Os pretos, a quem for apelidado de indígena, né? E os brancos, igreja verdadeira. A estimativa de vida de um escravo era de 8 anos. Depois que ele entrava ali no trabalho pesado. Era de 8 anos, e sobre os filmes de Hollywood conta essa história com brincadeira. Principalmente aquele lá, o de Django Livre, né? O 12 anos de escravidão. Contam essa história com brincadeira, com deboche. A estimativa de vida de um escravo dentro das terras de Araxualainha, aqui no Brasil mesmo, em todas as Américas, onde eles foram levados por toda parte do mundo, nos trabalhos forçados, nas minas, nas fazendas de engenho, de cana, né, de açúcar. Era muito pouca a estimativa de vida de um escravo. E das mulheres também. Algumas trabalhavam na casa grande, né? E a estimativa de vida também de brancos que, sabe, que caíram no laço, na arapuca da Inquisição, da perseguição católica e, sabe, evangélica, do catolicismo romano implantado nas terras de Jerusalém, através da cruz, do catecismo, né? Da idolatria da cruz, da estrela, do Jesus Cristo, que hoje é pregado, idolatrado e adorado por todo mundo. Não foi brincadeira também, não. Essa passagem, ela conta toda essa história, né? E seja pouco os seus dias e outro tome o seu ofício, né? Sejam órfãos seus filhos e viúvas as suas mulheres. Meu amigo, isso fala, sabe, da escravidão, tanto de preto quanto de branco que saíram em socorro dos pretos. Tiveram seus bens saqueados, suas terras tomadas, sabe, tudo, seus ouros, tudo os seus valores, os seus pertences. E quantos filhos órfãos levados por toda parte do mundo?
Aonde hoje existe uma comunidade preta e branca pobre, foram levados os navios por todas as partes do mundo, foram espalhadas, e a Bíblia diz, cita isso no livro de Ezequiel, e serão espalhadas por toda parte do mundo. E dias virão em que eu trarei novamente essas pessoas para cá. E está acontecendo agora nessa grande onda de refugiados que está acontecendo no mundo. Isso começou com aquela passagem, né, falando que o nascimento nunca foi, sabe, aconteceu de Maria, né? Onde eu batalhei na Bíblia Católica, não encontrei, foi encontrar lá na Bíblia Católica. E a Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, nos dá, sabe, uma ênfase de tudo o que aconteceu aqui no livro de Salmo 109, que nunca vocês não foi tudo para nos enganar. Quantas mulheres viúvas, escravas também, as famílias eram, sabe, tiradas, né? Os filhos eram tirados dos pais, apartados dos pais, levados para um lugar. Isso até nos dias de hoje tem acontecido, né? Com pessoas que estão naquele norte de Jerusalém. Esse presidente que saiu agora do poder, o que ele fez lá, é o mesmo que acontecia no passado, mas só com mais crueldade. Porque naquela era não tinha ninguém para falar por nós, hoje tem a imprensa, né? Mesmo com as suas mentiras, com os seus enganos, trabalhando para o sistema desgraçado aí do próprio Satanás, ela ainda mostra. É o yin e yang, eles mostram o lado do bem e o lado do mal. Sejam vagabundos e mendigos seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Quantas pessoas partem daqui para os Estados Unidos, para a Europa, buscar o pão, para tentarem, sabe, ter uma vida mais abençoada? Quantos abandonam sua mãe e seus pais? E são pessoas pretas e brancas que eram ricos no passado, e quando nós falamos isso para os pretos, eles dão risada. Olha, somos filhos de reis e rainha. Somos filhos de reis e rainha. E a Rede Globo Televisão vai mostrar agora uma minissérie aí. Eu estava bem vendo. Dia 11, alguma coisa sobre a cor do poder, né? Hollywood sabe essa história de quais salteados, os pensadores, escritores, compositores, principalmente os que ganham prêmios aí. Satanás que faz tudo isso, né? Arquiteta todas aquelas músicas, todas aquelas peças, esses filmes. Ele mostra na nossa cara o que aconteceu conosco. E quando você fala, inclusive o que está acontecendo hoje aí no planeta, você está falando o quê? Quando você fala que isso é tudo uma ilusão, tudo isso é uma mentira, um engano, que está acontecendo mesmo, mas de uma outra forma, as pessoas dão risada. Porque elas estão presas, sabe, escravizadas, sabe, no grande hipnotismo, principalmente do dinheiro. As suas almas estão presas a isso, aos bens, sabe, às coisas dessa terra. Quantas cadeias estão lotadas de pretos e brancos? É só você subir os morros, né? Principalmente do Rio de Janeiro, onde eu moro. Quem estão lá em cima? Pretos e brancos, portando fuzil, metralhadoras, pistola. Essa maldição do Salmo 109 cai nessas pessoas. E sejam vagabundos seus filhos, né? E mendigos. Quantos estão na Cracolândia, quantos mendigos, né? Eu estou falando do Brasil. Eu não estou nem citando o mundo. É só você olhar para a África, onde são nossos irmãos, na Somália, sabe? Em vários lugares ali. Da Índia. A pobreza que se encontra aquelas pessoas, e muitos são filhos da promessa, que foram levados para aqueles lugares ali. Principalmente os que falam língua latina, língua portuguesa, espanhola. Essa maldição é a mesma do livro de Deuteronômio 28, onde fala de bênção e maldição. A cadeia foi feita para pretos pobres, para brancos pobres. Não foi feita para essas pessoas que estão aí roubando no poder. Eles são descendentes do Jujuba Budim da ONU. E as prisões deles são coisas, sabe, apartamentos, suítes, 5 estrelas. Então, você vê o que acontece, tudo o que está acontecendo está sendo mostrado entre verdades e mentiras na Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida e Bíblia Católica. E mendigos seus filhos busquem, né, o seu pão longe das suas habitações assoladas. Habitações assoladas. Quem foi assolado? Jerusalém. E quando eu falo de Jerusalém, eu falo de toda a América. O que acontece hoje? As pessoas inundando lá os Estados Unidos buscando o quê? Refúgio, né?
Quantas pessoas morreram naquele riozinho congelado na fronteira do México com os Estados Unidos, né? Onde está o norte de Jerusalém, onde está o trono de Satanás, depois que a riqueza está lá. É preciso vender a sua alma para chegar, sabe, nesse sucesso, obter, sabe, status, glória, dinheiro. E essas pessoas se sujeitam a tudo para ir para lá, sabe? A prostituição, todo tipo de humilhação. E o livro de Salmo 109 cita isso aqui no versículo 10. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despoja-nos o estranho dos seus trabalhos. Tá vendo? A escravidão não acabou. Somos todos escravos. E quando a Bíblia cita, sabe, livres e escravos, falando dos patrões, né? E dos trabalhadores. Quantos, né, estão ainda dentro do metrô, uma hora dessa, né? São agora 11h20 da noite. Quantas pessoas estão dentro do metrô, dormindo, né, dentro dos trens, dos ônibus, né? Numa bicicleta, de a pé, indo para casa. E amanhã, toda a jornada começa às 4, dependendo do lugar, às 6 da manhã, amanhã em São Paulo, muitos anos. No Rio também, na capital. Você vê aquelas pessoas, sabe, indo, dormindo, voltando, vindo, sabe, vindo para o trabalho também dormindo. Tudo isso está aqui, e principalmente no Salmo, no livro de Deuteronômio 28, quando eis que coloca de vós bênção, né? Yahweh só coloca a bênção, a maldição quem coloca é o Deus desse século. Quando você está de frente para Yahweh, você vira as costas para ele. Você vira as costas para Yahweh, você está de frente para ele. É por isso que a Rússia diz, não deveis amar a dois senhores. Né? E cita ali, tem uma parte até o dinheiro ali, né? Não haja ninguém que se compadeça dele, e nem haja quem favoreça os seus órfãos. O que você vê hoje aí. Olha para as ruas da cidade grande. O que tem de mendigo. Você acha que nos tempos de pedra as pessoas que estão naqueles palanques ali, elas têm pena de você? Fica doente para você ver. Passa necessidade para você ver. Eu vi isso lá dentro. É por isso, sabe, que eu me revoltava dentro dos tempos de pedra, do sistema capitalista religioso. Reformista protestante, católico também. Eu pertencia aos dois, né? Fui de um, depois fui do outro. Eles não têm pena de você. Então, um dia aqui, o camarada falou, pastor, tá escrito no carro dele, né? Foi Jesus que me deu. Ué, pastor, esse carro é da igreja. Mas ele carrega aquelas pessoas pobrezinhas, só leva aquelas pessoas que moram no morro. Aí também você quer demais, né? E essas pessoas são tão arrogantes que elas, sabe? Aqui em Angra tem vários restaurantes chiques, né? Sempre eu passo quando eu venho trabalhar. E lá estão elas, né? Com suas famílias ali comendo. À beira-mar. Você não vê ali aqueles membros pobres que levam lá o dízimo mentiroso, as ofertas mentirosas. Você não vê ali. Porque eles não têm, sabe, condições de estar ali. Mas essas pessoas arrogantes, elas sempre estão ali. Elas são arrogantes, sabe? Elas são escravagistas, são descendentes daqueles mesmos lá. Pretos e brancos ruins, né? Que se venderam para esse sistema escravagista que pertence ao próprio Deus a quem ele serve, chamado Jesus Cristo. Já vi pessoas chegarem para essas pessoas e pedirem para ele pagar para elas um negócio, eles viram a cara para o outro lado. E sabe o que eles falam para eles? Olha, você precisa aceitar Jesus. O versículo 12 de Salmo 109 fala dessas pessoas. Muito forte. Isso é muito forte. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Aí, Edson, sua história. Está falando do povo preto. Das terras, sabe, de Santa Cruz, de Vera Cruz, de Brasil, que nunca foi esses nomes.
Está falando, sabe, sabe, as posteridades que os pretos tinham, que os brancos tinham, que foram, sabe, tomadas, foram, sabe, saqueadas. As terras de Jerusalém foram vendidas sabe, por um preço, a preço de banana. O livro que as anos de história conta isso. A briga da Espanha com a Inglaterra e a França. Olha, isso aqui me pertence, isso aqui me pertence. Os bens foram saqueados, foram, sabe, as divisões. É por isso que você vê Chile, Argentina, Equador, sabe, Peru, Venezuela. Nunca existiam essas nações. Tudo era uma coisa só. As maiores minas de prata, de cobre, de bronze, de ouro, de diamante, de safira, de topázio, de jaspe, de jacinto, de rubi, de esmeralda, de aço, de bauxita, tudo de alumínio se encontra nas terras de Jerusalém, Brasil. De minério, de ferro. As maiores potências de carne, tanto é que a JBS, estava falando com o irmão hoje, é a maior, sabe, companhia de alimentação de carne do mundo. Todas as pessoas dessas empresas são descendentes daqueles que nos escravizaram aqui dentro. Tudo, 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 tudo. Tudo. As maiores, sabe, lavouras de soja, de milho, de feijão, de arroz. Tudo que você imagina. Os navios saem abarrotados das terras de Jerusalém, dos portos de Jerusalém, para alimentar o mundo, e sempre foi assim. Que as suas posteridades apareçam e o seu nome seja apagado, sabe, na geração seguinte. Nós não temos hoje uma identidade, somos conhecidos por afrodescendente. E quando se pergunta para um branco, somos descendentes de holandês, de holandês, de irlandês, tudo mentira. Vocês são a igreja branca verdadeira, que vivia no meio do povo preto, e o povo preto era o povo da promessa. Nós não temos uma, sabe, uma identidade. Mas a nossa, essa identidade, novamente, ela voltou a ser falada novamente. Iachoru, Yarro, sabe, Yahushua, sabe, são os nomes verdadeiros a quem nós pertencíamos, sabe, a esse Pai, nunca foi Deus. Muito forte isso aqui. As bombas do Salmo começou. As novidades do Salmo começou. E por que essas coisas acontecem aqui? É só você ler em cima. A boca fraudulenta tem falado mentira contra mim. Contra quem? Contra Yahushua, contra o reino que Yahushua veio plantar na terra. Para desfazer as obras desses que estão nos tempos de pedra chamados Jesus Cristo. A quem os reinos e as glórias desse mundo pertencem a ele. Ele dá a quem ele quer. É por isso que você vê pretos aí ricos e brancos ricos. E muitas pessoas que têm talento não fazem nada, porque você não vai fazer nunca. Você não vai chegar a lugar nenhum. Muito forte isso. Esteja na memória do Senhor, que nunca foi, Yarro, a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Ah, Antônio Carlos, não, por isso que isso aconteceu, porque foram os pretos no passado que adquiriram essa maldição por causa da mesma escravidão que nós vivemos hoje aí, por causa do dinheiro. E que muitos canais aí no YouTube têm se vendido por esse dinheiro maldito. Muitos canais que falam de arroxo. Buscam a divisão do povo, contando mentira, com engano. Começaram bem e hoje estão com mentira. Se levantando contra os irmãos que estão falando a verdade. Né? Às vezes nós não somos donos da verdade, às vezes nós falamos uma coisa, né? Repensamos novamente, falamos aquilo. Isso é errar e acertar nas coisas que são verdadeiras. Não somos donos da verdade. É só você ver essas pessoas levantando aí contra os nossos irmãos aí que estão, né? Que vêm e falam dos livros verdadeiros, e conta a história verdadeira do Brasil, que apontam, sabe, a verdade, já o Falainha aqui, tudo aconteceu aqui dentro, e as que vêm falar que não é. Vêm falar que a Arusha nasceu de Maria, que morreu mesmo numa cruz, né? Malditos sejam essas pessoas, né? Elas procuram a maldição para elas mesmas. Nada disso aconteceu. Não houve nascimento de ninguém, não houve morte de ninguém. A Bíblia cita isso aí. Jerusalém não foi transportada para lugar nenhum. Ela sempre esteve no lugar que ela sempre esteve, Jerusalém. Ela foi pisada pelos gentios. As pessoas que estão hoje no poder, nos tribunais, nos supremos tribunais, que estão nos parlamentos, nos congressos, no Itamaraty, lá dentro dos palácios, né? Do Alvorada, do Jaburu.
são as mesmas, é só reveza no poder. O poder é o mesmo. E elas são só o pezinho de barro, né? Quem está mesmo no comando lá é a cruz e a estrela. Símbolos e representantes do Deus maldito que habita o abismo. Está preso, mas pelos seus ministros ele está aí, exercendo poder sobre todo mundo, onde toda mentira, todo engano sai. Brasil. Yahshua verdadeira. Antes esteja sempre perante Yahweh, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Falando de arroxo, né? Mas nunca matou. É só você ver a conversa de Pilatos com aquele povo lá, eu não estou encontrando nele nenhuma forma para que essas coisas aconteçam, né? Temos um rei, né? Que é César. E César, sabe, César era um título dado aos reis. E os mesmos que estão hoje no poder, César também. Bolsonaro, Trump, John Biden, Lula, Dilma. Não são nenhum deles coitado. São todos, sabe, os mesmos. Descendentes daqueles lá. Ah, Antônio Carlos, com certeza absoluta. Mesmo que eles queiram fazer coisas boas, a sua mente é dominada, assim como a sua quando não acredita naquilo que a gente fala. A mente é dominada. Não tem como escapar. Eu vi um filme uma vez aí, onde o rei é tomado por um negócio ali, não sei se tem o nome do filme aí, né? E é tudo isso. Hollywood conta como é que a história acontece. O diabo vai entrar na mente dele, ele sabe, começa a fazer coisa, ele conta tudo ali, naquele reino ali, né? Falando de uma ficção. Mas essa é uma realidade trazendo para o mundo real. Isso é verdadeiro. Mesmo que a pessoa queira fazer. Você vê as pessoas que chegam falando mentira, né? Olha, eu vou. E tem pessoa que tem, sabe, aquela mente mesmo pronta para aquilo, mas quando ela entra dentro da política, a sua mente é corrompida, não tem como ela escapar. Corrompida por quem? Pelo dinheiro. A melhor maneira de corromper as pessoas é o dinheiro. E junto com o dinheiro vem quem? Vem a magia do Deus desse século. Você está compreendendo as coisas, como é que funciona? Visto que amou a maldição, e ela lhe sobrevenha, né? E pois que não desejou a bênção, e ela se afaste dele. Versículo 17. Assim como se vestiu de maldição, como do vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como a água, e em seus ossos como azeite. Versículo 17 e 18. Tá vendo só? Foi as pessoas que amou a maldição, né? A mentira, o erro. Então não tem como elas, sabe, sobre sair quando você conta para elas a verdade. Elas estão, sabe, elas estão presas nesse erro, nessa mentira, nesse engano. Mas quando você afasta desse erro, desse engano, dessa mentira, você chega na bênção que é Yahushua, nas verdades, seus olhos começam a abrir. Muito forte, pessoal. Muito forte, né? Vamos continuar paramos aqui no versículo 17. Vamos continuar isso no outro vídeo, tá? Vamos continuar, falar dessas coisas aqui. Então, tudo que acontece hoje, principalmente nas terras de Efraim, é porque os nossos antepassados trouxeram essa mentira, esse engano para dentro, sabe, das nossas vidas, né? Mas a verdade ia ser falada novamente de Jerusalém, de Yahshua está sendo falada. Festa no morro, pessoal, tá? É sempre assim, né? Então, um forte abraço a todos vocês, tá? Fiquem firmes com a Yahushua e vamos continuar esse salmo aqui, 109. E muitos salmos vão ser contados, muitas histórias vão ser contadas, para que os olhos de vocês se abram, né? Para que vocês cheguem naquele grande dia, onde eu também quero chegar, né? Pessoal, um abraço a todos vocês, né? Fiquem firmes com a Yahushua. E vamos que vamos.